Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Josué. Mais um livro concluído, que coisa extraordinária e quanta coisa nós aprendemos no livro de Josué. Pois é, e agora no capítulo 22, tem um momento tão especial, é um dos momentos assim que eu acho mais maravilhoso do livro de Josué, que é o cumprimento, não é? Da obrigação, o cumprimento do pacto, da aliança que as 2,5 tribos fez com o restante de Israel. E não, você se lembra que ontem nós falamos que o Senhor deu, né, paz à terra. Tudo já tinha sido conquistado, o Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais a possuírem e habitarem nela. E o último texto que eu falei ontem foi o versículo 45, que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, todas elas se cumpriram. E agora no capítulo 22, Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Olha que lindo, não é? Eu acho maravilhoso, porque eles foram, sabe, homens, cabra macho em cumprir a promessa. Estamos falando de guerreiros aqui, não é? Deixaram suas famílias, deixaram suas casas, suas possessões, suas terras e foram até o fim. E aqui Josué reconhece a hombridade, a integridade, a fidelidade desses homens, né? E ele fala assim, olha, a vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos agora, pois, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegais a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Esse mandamento aqui não era somente para os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esse mandamento aqui era para todo Israel e para nós também, não é? Devíamos fazer um quadro, né? E colocar isso para nós termos o cuidado, vou repetir, de guardar com diligência o mandamento e a lei do Senhor, né? Dada através de Moisés aqui, para nós, não é só as leis, os 10 mandamentos, mas todas as escrituras em essencial, os mandamentos de Jesus, não é? E aí, ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, se achegue a ele, não basta só guardar. Ele quer ter relacionamento com vocês, então a ordem é: achegueis a ele e sirvais a ele de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E assim Josué abençoou e despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés,
Porém, a outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. E lhes disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro, muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos os despojos dos inimigos. Assim os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram. Se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, que foram feitos possuidores segundo o mandamento do Senhor por intermédio de Moisés. E aí vai ter um episódio, né, que nos ensina muito. Olha só. Vindo eles para os limites pegado do Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Esse altar era grande, muito grande e vistoso. Todos davam para ver. Os filhos de Israel, né? Então vamos agora lembrar. O Jordão separou 2 tribos e meia de um lado e os demais do outro lado. Então, as 2 tribos e meia que tinham se comprometido em ajudar os seus irmãos na conquista, os guerreiros foram abençoados e despedidos por Josué, passaram o Jordão e foram para as suas possessões. Então aqui as tribos elas vão ficar um pouco divididas aqui pelo rio, né? Pelo limite do Jordão. E aí quando eles passam o Jordão na sua terra, eles erguem um altar ao Senhor. E esse altar é bem vistoso. Olha só o que aconteceu. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para irem pelejar contra eles. Contra os irmãos que tinham ajudado eles até então a conquistar as terras prometidas. Mas olha qual foi a interpretação errônea da atitude que as 2 tribos e meia tiveram em fazer o altar. Olha lá. E os filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele. De cada casa tenha um príncipe de todas as tribos de Israel. Então foi feita uma comitiva, passaram o Jordão e foram lá conversar com a tribo de Rubens, com a tribo de Gade e meia tribo de Manassés que estava depois do Jordão. E eles foram tomar satisfação porque que eles tinham feito o altar. Preste atenção. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, falaram dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificaram um altar para vocês se rebelarem contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos? Lembra desse episódio? Está relatado em Números 25, quando os homens se inflamaram com as moabitas, não só em imoralidade sexual, mas também o coração deles foram pervertidos para adorar a Baal. Então eles estão falando disso aqui, né? Para que hoje abandones o Senhor, se hoje vos rebelardes contra o Senhor, amanhã se irará o Senhor contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda,
passai-vos para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai a possessão entre nós. Não vos rebeleis, porque contra o Senhor Deus, nem vos rebelei contra nós, edificando um altar fora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Está lembrado desse episódio? Está em Josué, capítulo 7, né? O pecado de Acã. E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos dos milhares de Israel: poderoso Deus e o Senhor Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele sabe e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje nós não preserveis. Se edificamos um altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós nos demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Filhos de Rubens, filhos de Gade, não tendes partes com o Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar dos nossos filhos e do temor ao Senhor. Pelo que dissemos, preparamo-nos e edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunha, e possamos servir ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, para que os filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes partes com o Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e as nossas gerações, então responderemos: vede o modelo de altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho da aliança que há entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir ao Senhor e edificarmos um altar para holocausto ou oferta de manjar e sacrifício afora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, de Gade e de meia tribo de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de vós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote, os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais de subir para pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é o nosso Deus. Que coisa linda, não é? Josué vai exortar agora o povo a observar a lei do Senhor. Por quê? Já estamos
perto, muito perto da morte de Josué. Ele vai se despedir do povo agora, no próximo capítulo, que é o capítulo 24, né? Então aí o capítulo 23, ele vai relembrar o povo, ele vai dizer: esforçai-vos, pois muito para guardares e cumprires tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda, está no versículo 6. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Preste bem atenção nessa ordenância. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurais, nem sirvais, nem os adoreis. Mas o Senhor vosso Deus vos apegais, para fazeres até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, né? Vou repetir. Empenhai, ou seja, se esforce, né? Seja diligente, observe bem para guardar a vossa alma. A alma são a sede dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é uma área de fragilidade e que o inimigo, ele vem de encontro aos nossos sentimentos, não é? Então, aqui Josué disse, olha, se empenhe em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. E aí ele diz assim, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele está falando da morte dele. E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas obras que falou o Senhor a vós, vosso Deus, todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Então aqui ele repete novamente o texto de 21:45, né? Então ele torna a lembrar o povo, lembre-se da fidelidade de Deus, que cumpriu todas as palavras que prometeu a vós. E aí ele vai se despedir no capítulo 24, depois reuniu Josué, todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué disse ao todo o povo, assim diz o Senhor vosso Deus, o Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitava da além do rio Eufrates e serviram aos outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó, a Esaú dei em possessão montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés, Arão, feri o Egito, e o que fiz por meio deles, depois vos tirei de lá. Então ele vai contando, relembrando o povo, toda a trajetória deles, né? No versículo 13 ele diz, dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidade que não edificastes, e habitais nela, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso está escrito no versículo 24, no capítulo 24, versículo 15,
né? Onde Josué está se despedindo do povo. Então respondeu o povo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. E aí eles continuam falando: o Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, até os amorreus, os moradores da terra. E aí ele vai falando, né? Ao Senhor nosso Deus, versículo 24, serviremos e obedeceremos a sua voz, né? E aí Josué escreve estas palavras do livro da lei, tomou uma grande pedra, erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor, e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será de testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha entre nós contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E aí nós vamos ter a morte de Josué e de Eleazar, né? Depois dessas coisas sucedeu que Moisés, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança, né? E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões ainda lhe sobreviveram muito tempo depois que Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor, Deus de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amon, pai de Siquém, com 100 peças de prata. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, que lhe foi dada a região montanhosa de Efraim. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.